De volta, 18 horas mais 9 minutos, quase 300 pessoas participaram ontem na Casa do Andarilho, aqui na cidade de Quirinópolis, do evento denominado Acampamento de Cura e Libertação. O evento contou com a presença do Gabriel de Cuiabá. Gabriel, que já é conhecido aqui em Quirinópolis pelos seus testemunhos dados desde o ano de 2004, quando esteve aqui na cidade pela primeira vez. E a gente tem a satisfação de receber o Gabriel e a esposa dele, a Janete, aqui na nossa TV. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Gabriel, você tem já uma história, uma ligação com a cidade de Quirinópolis, né? Ontem você me contava que há 14 anos você tem participado de encontros lá no Instituto Renascer. Como é que tudo começou? Bom, na verdade, eu sou um dependente químico, né? E Padre Jaso tem essa docilidade de trabalhar com dependente químico. E então, em 2004, foi solicitado para a Arquidiocese de Cuiabá um pregador que falasse sobre a questão da dependência química. Aí me procuraram e solicitaram a minha possibilidade de vir. Eu vim, conheci Padre Jaso, conheci toda a obra e acho que como todo mundo que acaba de alguma maneira conhecendo o Instituto Renascer, me apaixonei pela obra e fiz uma amizade muito grande com o Padre Jaso e toda a estrutura de casais que formam essa grande aliança chamada Instituto Renascer. E Padre Jaso hoje, eu não posso dizer que ele é meu paizão, porque eu sou mais velho que ele, né? Mas é um meu irmão de coração, é meu pai, é meu filho, é tudo, sabe? Padre Jaso é um grande amigo. Eu até costumo ir mais longe, costumo dizer que Jesus Cristo está morando em Quirinópolis, né? Porque para fazer as coisas que ele faz tem que ser um pouco corajoso, não pode ser simples. E aí criou essa afinidade entre você, o Dom Jaso e também a cidade de Quirinópolis, por conseguinte, né? Exatamente. E essa raiz ficou tão profunda a ponto de ter época que eu vinha 2 a 3 vezes por ano, né, em Quirinópolis. E esses acampamentos foram pegando uma proporção. Daqui nós fomos para Govelândia, depois Inaciolândia, né? E isso tomou uma proporção muito grande. Devido às pregações de Quirinópolis, eu acabei por pregar também em Trindade, no santuário, né? E mais um monte de lugares. Por exemplo, Uberaba, Uberlândia, eu acabei indo pregar tudo por causa de Quirinópolis, porque pessoas do estado de Minas e da região fronteira que participavam, né, das pregações dos acampamentos do Padre Jaso, acabaram me indicando e foi expandindo, né? Então Quirinópolis para mim virou um grande centro de referência, não só nas pregações, como nos grandes encontros de cura e libertação. Quero agradecer a presença da Janete, que é sua esposa, seja bem-vinda, Dom Jaso também, que está acompanhando aqui o casal. Ô Gabriel, você me dizia, ontem eu vi lá em frente ao Instituto Renascer, que tem um trailer parado. Vocês estão morando nesse trailer, vocês estão percorrendo vários estados brasileiros fazendo esse trabalho aí, né? Então, veja bem, é um projeto, né? É um projeto de vida, inclusive a gente está começando agora um canal no YouTube, até porque nós temos o interesse em mostrar uma série de verdades que... porque, na verdade, muitas coisas são ocultas, né, no nosso país, infelizmente, né? E eu e a Janete, a gente tem esse sonho de continuar buscando a ajuda para o dependente químico e alcoólico, que esse projeto tem que ser, não tem outra situação se não for vinculado ao Instituto Renascer de Quirinópolis, né? E também a questão que nós sonhamos muito, que é a questão do deficiente, que nós ainda não entendemos por que eles são tratados como deficientes e não eficientes, né? Porque, na verdade, eles são os especiais, né? As Olimpíadas dos normais, vamos dizer assim, são as transmitidas em primeiro plano. A mídia não dá a atenção, né? Aquela atenção devida, né? Aos que são verdadeiros atletas, né? Porque nadar com 2 braços e 2 pernas, acho que é bem mais fácil do que sem as mãos, né? Ou sem os pés. Verdade. Então, e uma das preocupações nossa também, além da questão do dependente químico, e isso é muito forte, e é por isso que a gente fala muito em visitar corrida de moto, corrida de carro, onde tem esses esportes radicais, é o do lugar onde eu vim. Foi onde eu aprendi. E eu não estou dizendo que lá seja o recanto da droga, né? Mas foi lá que eu aprendi, sabe, a viver intensamente o mundo das drogas. E eu quero visitar em todas as instâncias, não só isso, todas as instâncias, sabe, do esporte radical. Porque nós precisamos mostrar, de alguma maneira, sabe, irmãozinho, que tudo é possível mudar.
né? Acho que o grande exemplo é o Instituto Renascer de Quirinópolis. Eu não vou me cansar de repetir isso, porque o trabalho que Dom Jaso faz é um trabalho voluntariado, sem custo para ninguém, né? E talvez o nosso projeto nunca vai chegar à dimensão do Instituto Renascer. Mas o nosso projeto é mais um sonho de continuar correndo, de andar estados, né? No futuro, a gente pensa em fazer uma viagem mais estendida fora do Brasil também, né? Não sei até onde que vai. Vamos ver, acho que está na mão de Deus e a Ele pertence o futuro. Gabriel, o que mais leva a pessoa ao mundo das drogas? A gente ouve muito dizer que o álcool é a porta de entrada para o mundo das drogas, as más companhias. O que, na sua opinião, mais influencia a pessoa a experimentar e a vivenciar esse mundo das drogas? Bom, em primeiro plano, eu entendo que a porta de entrada mesmo que leva a pessoa para as drogas é a falta de Deus, sabe? Eu acho que a falta de espiritualidade na vida da pessoa e não ir na missa, ou não ir no culto, ou não ir no grupo de oração, mas é aquela coisa de uma família onde Deus habita. É mais difícil que o jovem fique abandonado, entendeu? Do que numa família onde não habita Deus. E eu falo isso por mim, né? Eu nasceu dentro de mim um conflito dentro da igreja, porque eu queria servir de uma maneira que não foi permitida. Então, a fuga que eu tive em sair da igreja e não ir mais na igreja, que a minha mãe sempre me levava, a fuga foi a droga, né? A minha fuga. Agora, a porta de entrada assim, eu acho que o álcool é a droga lícita que mais induz as pessoas ao tabagismo, sabe? E, na verdade, sabe, irmão, eu vejo que não só o álcool, não só a maconha, a cocaína, o crack, acho que todo tipo de droga hoje é uma ascensão destrutiva no mundo. Por exemplo, eu costumo dizer que a mentira também é uma droga violenta, né? A corrupção é uma droga violenta, sabe? É uma droga que escraviza as pessoas. Eu até sempre conto uma história, acho que eu já falei para você, de um padre de Minas que eu assisti uma palestra dele e ele dizia que Jesus Cristo não morreu atropelado por um camelo e nem de hepatite numa cama. Quem matou ele foi o sumo sacerdote, que eram os políticos da época, os mesmos que continuam matando o povo até hoje, né? Porque quando o político não dá uma boa educação para o menino, favorece com que ele fique aonde? Na rua. E se esse guri ficar na rua, com certeza ele vai ter uma facilidade maior em ter acesso às drogas do que se ele estiver numa boa escola estudando, fazendo um bom esporte. Você concorda comigo? Claro. Então talvez, eu acho que essa própria situação política que o Brasil vive hoje é um grande favorecimento que funciona como porta de entrada, não só para as drogas, como o alcoolismo também, que é gravíssimo, né? Muito grave mesmo. E qual o caminho para quem está no mundo das drogas? Muitas vezes a gente ontem conversava, lá no Instituto Renascer, de que talvez sozinha a pessoa não consegue encontrar uma saída. Como é que se busca esse caminho, essa saída, Gabriel? Olha, eu até queria te pedir um favor, que num outro instante, eu sei que você tem uma audiência tremenda, tanto no YouTube como no Face, ainda hoje mesmo a gente participava de uma programação da rádio e o Padre Jaso assistia você pelo Facebook ao vivo, né? Então você tem uma audiência muito grande. Seria muito interessante que você fizesse um trabalho como esse que você está fazendo comigo, com o Jaso depois, com o Dom Jaso. Por que eu estou te falando isso? Porque, na verdade, sozinho é quase impossível. Sair das drogas sozinho é quase impossível. E o que acontece na maioria das vezes? A própria família acaba jogando o dependente na rua. Porque ele começa a roubar dentro de casa. Enquanto ele está roubando em casa e a mãe e o pai estão aguentando, ele fica ali. A hora que a mãe e o pai não aguentam mais, joga ele na rua, ele começa a roubar dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, porque são as pessoas que, de repente, não vão colocar ele na cadeia. Entendeu? Até que acaba todo esse círculo de roubos, aí automaticamente ele começa a fazer roubos piores, entendeu? E aí ele entra num poço que é quase impossível de sair. Agora, sabe, eu vejo que a ajuda, ela tem que partir de alguma situação. Quando eu conheci Padre Jaso, eu acho que eu contei isso para você ontem na entrevista na rádio,
que quando eu conheci ele a primeira vez, ele estava feito uma cirurgia, eu fiquei dirigindo o carro para ele, e um dia ele pediu que eu parasse o carro perto da rodoviária, né? Eu não entendi muito bem, ele desceu do carro, porque ele tinha visto um mendigo na grama, e ele foi lá e conversou com esse mendigo até convencer ele a pôr ele no carro e levar ele para a obra. E esse cara ficou lá acho que 2 ou 3 anos, sabe? Se não tiver alguém que faz esse trabalho, é difícil. Então, aí você diria assim, então se o Padre Jaso sair na cidade, sair recolhendo todo mundo, não. Não, porque o primeiro passo da recuperação de qualquer dependência química, alcoólatra, de qualquer enfermidade nesse plano, é o admitir, né? Então, quando a pessoa diz, não, olha, eu sou dependente químico, eu estou cansado, eu preciso sair dessa vida, essa é a porta de entrada, né? Aí, quando alguém pega, e isso não precisa ser Gabriel, não precisa ser Padre Jaso, não precisa ser Janete, sabe? Mas você, sabe, meu irmão, o trabalho que você faz, que você é um cara muito, muito querido, muito conhecido na Grande Quirinópolis, o cara que chegar em você, se ele falar, irmão, olha, eu não aguento mais essa vida das drogas, você pode me ajudar? Com certeza, se você botar ele no teu carro e levar ele lá para Padre Jaso, e ele dizer para Padre Jaso, eu quero, eu preciso, automaticamente começou o processo de cura. Então, acho que o processo de cura começa, entendeu? Por uma ajuda. Sem ajuda é difícil. E essa questão de admitir é muito difícil da pessoa conseguir sozinho, né? Quem de nós não tem um alcoólatra na família, né? E se você chamar ele de alcoólatra, ele briga contigo, não briga? Entendeu? Agora, se um dia ele dizer para você, não, o alcoolismo parece que tomou conta de mim, eu estou me sentindo um alcoólatra e eu preciso de ajuda, ele começou a cura. Esse é o primeiro passo do processo de cura, não tenha dúvida nenhuma. Carnaval, muitas vezes, né, em muitos locais, as pessoas utilizam essa época para consumir drogas. É uma época em que a gente vê muitas histórias, né? Coincidentemente, esse acampamento, ele acontece, né, não sei se coincidentemente ou propositalmente, não, propositalmente. Justamente nessa época de Carnaval. E é muito importante que isso aconteça justamente nessa época, né, Gabriel? Muito importante, porque veja bem, se você tem 2 opções hoje, a primeira opção é você ir num clube, pular carnaval. A segunda opção é você ir na casa do Andarilho, participar de um domingo de acampamento. Entendeu? Com certeza, se você escolher a segunda opção, você não vai ter acesso à bebida alcoólica, você não vai ter acesso às drogas, entendeu? E nem a essas coisas terríveis que o mundo te oferece. Concorda comigo? Então, o fato desse acampamento de carnaval tá sendo planejado por Padre Jaso há tanto tempo, é porque ele sabe que exatamente nessa época é a época que as pessoas que a gente conseguir, de alguma maneira, levar para o Instituto Renascer, para a Casa Santa Clara, essas pessoas com certeza vão estar livres daquele momento do carnaval, onde existe muito consumo de bebida alcoólica, de droga e de tudo mais que não faz bem, nem para a vida e nem para as pessoas que vivem com aquelas pessoas. É um trabalho bastante necessário, mas muitas pessoas veem como um trabalho de formiguinha, né? Porque o número de pessoas atendidas, o número de pessoas recuperadas aí, em relação à quantidade de pessoas que estão no mundo do vício, aí é muito grande, mas é um trabalho necessário, né? É um trabalho importantíssimo, né? Importantíssimo. Ontem mesmo eu falava para as pessoas, sabe? É uma pena que nós só passamos a colaborar quando o problema chega na nossa casa. Olha, quando a gente sente na pele, né? Quando nós sentimos na pele, exatamente isso que você disse. Porque se eu pudesse colaborar de alguma maneira, entendeu? De repente seria mais fácil de evitar isso, né? Mas, poxa, olha, meu filho não tem mais jeito. Mas se talvez ela tivesse apanhado o filho, sabe? Padre, ó, eu quero que o meu filho venha participar da obra, ajudar nas celebrações, no grupo de oração, entendeu? Talvez você tinha tirado teu filho, sabe? Os grupos de jovens que acontecem, né? Não, mas lá é muito careta, lá, né? E acaba indo para lugares que não são bons, né? E esse trabalho de formiguinha que você fala é interessante porque, na maioria das vezes, a dificuldade de quem faz é muito difícil, né? Eu vejo assim, ó, o que Padre Jaso faz com o Instituto Renascer, que é pequenininho, ele na verdade, diante desse formigueiro, ele é só uma formiguinha. E ele faz tanta coisa, sabe? A quantidade de meninos que já passaram pela minha mão e meninas que foram recuperados pelo Instituto Renascer,
é 1.500 vezes maior do que muitos grupos religiosos, né? E veja bem, não estou citando o nome, mas grupos religiosos que faturam muito, muito através da televisão em doações e não ajudam a recuperar ninguém, entendeu? Então talvez se o Instituto Renascer tivesse uma força maior, né, que nem eu disse para você, cara, pega o Padre Jaso, coloca ele no ar um pouco, porque, sabe, as pessoas precisam conhecer mais a história do Padre Jaso, de Dom Jaso Ribeiro, as pessoas precisam conhecer melhor a história do Instituto Renascer, sabe, de como funciona, de quanto custa, de como que aquilo ali é gerido. Não tem nenhum tipo de ajuda pública, nenhum tipo de ajuda da prefeitura, não tem ajuda de políticos, não tem, sabe, são poucas ajudas empresariais, não vamos dizer que não tem, porque existe ainda empresas que se comovem com a situação e um acaba doando o café, o outro acaba doando o pão, o outro acaba doando o leite, mas, sabe, seria bom se isso fosse de uma maneira maior. Inclusive nós trouxemos o Dom Jaso aqui recentemente ao vivo. Trouxe, né? Estúdios, ele está aqui acompanhando, ele veio aqui. A gente só está devendo, né, o Dom Jaso, uma visita lá para o Recanto, né, fazer uma matéria mais abrangente, inclusive, para a gente mostrar o trabalho de recuperação lá, mostrar em loco mesmo. Porque é lindo, né? É verdade. É muito bom. Conheço, a gente já fez algumas matérias para o rádio, mas a gente vai fazer uma matéria aqui para o nosso canal. Gabriel, nessas suas andanças aí pelo país afora, nesse trabalho de pregação, o que mais te chamou a atenção, né, em termos aí de história, né? A gente sabe que as drogas levam a pessoa, a família dessa pessoa ao sofrimento, ao caos mesmo. O que mais te chamou a atenção em termos de histórias? Tem uma história que daria para relatar? Talvez eu teria que voltar para Quirinópolis de novo, né? Eu tive o prazer de pregar um retiro para familiares e dependentes químicos de uma associação de comunidades terapêuticas de São Paulo dentro do Autódromo de Interlagos, né? Tinha lá aproximadamente 6.000 pessoas que faziam parte das famílias, né, que são os codependentes, né, de aproximadamente 1.050, 1.060, eu não lembro bem se foi 1.062 dependentes inscritos no dia, né, que eu fiz essa pregação, que foi um momento muito lindo que nós fizemos dentro do Autódromo de Interlagos. Esse dia foi um dia que ficou marcado na minha vida, assim como muitas pregações que eu tive em Betânia na época de Padre Léo, da Canção Nova, né, do Instituto Betânia. Mas eu acho que a mais forte de todas aconteceu em Quirinópolis, né? Vou ser bem breve com você. Quando eu conheci Quirinópolis, conheci acho que o primeiro recuperando do Instituto Renascer, que é o irmão Marcelo, né? E é interessante que Padre Jaso, na época, convidou o irmão Marcelo a ficar na obra e correu atrás de documentação, foi até no Paraná, encontrou a família dele, trouxe documentação de escola, colocou ele no 2º grau, colocou ele na faculdade, ele fez história, ele fez filosofia, ele fez teologia e escreveu o livro, foi ordenado padre, hoje é pároco no Amazonas, né? E é uma pessoa que o padre achou ele como mendigo, sabe? Mendigo na rua, e na rua de Quirinópolis, sabe? E um dia eu conheci a história verdadeiramente do Marcelo, e um dia nós tivemos um encontro com os internos dentro já da nova chácara, não daquela lá antiga da usina, mas da nova aqui. E irmão Marcelo teve um momento muito, muito lindo ainda antes de ser padre, mas muito lindo mesmo de oração, né? E aquilo mexeu comigo, eu não conseguia parar de chorar e nós saímos da chácara para vir embora, eu e Dom Jaso, até então Padre Jaso, e quando chegamos no asfalto ele parou, o carro puxou o freio de mão e disse assim para mim, coloca o cinto. Aí eu coloquei o cinto, ele bateu na minha perna e disse, o que foi? Né? Tá chorando porque eu disse, Padre Jaso, irmão Marcelo, né? O cara era um mendigo na rodoviária, abraçado nos corotes de cachaça. Hoje eu vejo um cara no momento desse, isso daí é uma coisa que não tem preço. E ele disse para mim, quanto você acha que vale, irmão Marcelo? Eu disse, padre, não brinco com essas coisas. Não, você acha que o irmão Marcelo vale quanto? Eu disse, padre, eu não sei quanto vale, não tenho noção. Ele falou, pois é, achei ele no lixo. E o lixo está cheio de pessoas assim, mas ninguém pega, entendeu? Acho que talvez seja essa uma das histórias que marcou mais a minha vida.
e que faz com que eu não pare nunca, sabe? Porque é muito bom quando você vê alguém que estava no lixo, hoje escrevendo livro, sendo pároco de uma paróquia, sabe? Dando aula numa universidade, então é grandioso. Porque quando você vê ele lá na rua jogado na sarjeta, você não acredita que ele teria a capacidade de fazer 2 faculdades, escrever livros e ser um padre e dar aula numa faculdade, né? E ele tem essa capacidade, mas está no lixo, né? Talvez seja essa a grande história. E o lixo é para onde os drogados, os dependentes, né? Terminam acabam parando, todos, né, Gabriel? Terminam todos, né? No lixo. E é preciso que se tenha essa visão aí de que ali no lixo tem um ser humano. Tem, né? Um ser humano, e um ser humano que pode mudar a história da humanidade. Basta acreditar. Está se aproximando do aniversário do Dom Jaso. Você me dizia hoje de manhã que deve permanecer aqui até passar as festividades, né? Eu vou permanecer. Foi um combinado entre ele e a Janete, né? Eu vou ficar assim, porque esse cara ele é muito importante para mim, né? Jaso, ele é muito especial na minha vida. Eu gosto muito dele. E eu tenho um grande problema com ele, né? Eu nunca digo não. Eu não consigo dizer não para ele. E ele disse, não, você vai ficar pro meu aniversário, né? Não, então fala com a minha esposa, né? Não, já acertei com a Janete, tudo certo. Então, aí a Janete combinou, você olhou para a Janete e falou, não, vou ter que ficar mesmo, né? Vamos ficar até domingo. Segunda-feira a gente continua a nossa caminhada. Bom, só quero registrar aqui a participação, muita gente participando com a gente. A Ana Rosa, né? Boa noite, Elisa, está muito boa essa mensagem, né? Parabenizando você. A Mercedes também te mandando um abraço, o Adi Júnior, o Jair Júnior, Dona Cícera, né, a Laís Teres também acompanhando a gente, o Narno, inclusive, o Dom Jaso está perguntando quando começa a construção lá da capela de Denislópolis, se já há uma previsão, depois a gente vai estar falando a respeito desse assunto. A Luciane também, parabenizando aqui pela mensagem deixada aqui no programa, Gabriel. Quero te agradecer, né, agradecer a Janete, ao Dom Jaso Ribeiro pela presença aqui na nossa programação da nossa TV e queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está acompanhando a gente, não só aqui em Quirinópolis, né, mas através das redes sociais, a gente atinge aí o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, primeiramente agradecer a você e em seu nome agradecer a nossa TV, a sua técnica, né? E a essa disposição não é a primeira vez que você vai até mim me entrevistar, né? Eu sei que a outra vez você já fez isso comigo e eu sinto assim uma disponibilidade muito grande em você, porque você, da tua maneira, você ajuda, né, da tua maneira, do teu jeito de ser, e isso é muito gostoso. Então eu queria parabenizar você e deixar aqui uma mensagem. Não espere que aconteça na sua casa, não espere que alguém da sua família precise da ajuda do Instituto Renascer ou de qualquer instituto que seja, que trabalha com dependente químico e alcoólatra. Procure conhecer melhor, procure ajudar de alguma maneira, porque na verdade, às vezes a gente tem dentro do guarda-roupa lá em casa um monte de roupa que não usamos, né? E essas roupas dentro do instituto se transformam em comida para os dependentes, essas roupas se transformam em remédio, em gás, em água, em leite, sabe? E são tantas coisas que nós podemos fazer, sabe? Não custa nada para ninguém um saquinho de arroz por mês, não custa nada para ninguém uma caixa de leite, não custa nada para ninguém uma roupa usada. Então tem muitas maneiras de ajudar. E eu queria deixar essa mensagem não só para Quirinópolis, mas para qualquer lugar do mundo que você esteja. Se você não conhece, procure conhecer, né? O que é um centro terapêutico, como é feita a recuperação, né? Eu tenho até medo de falar isso porque tem muita gente vivendo disso hoje, né? Então, eu tenho essa preocupação. Então, por isso que eu cito muito o Instituto Renascer, né? Claro que eu conheço outros que fazem o trabalho que Padre Jaso faz, sem cobrar nenhum centavo, sem pedir nada para ninguém. Eu acho que é só Dom Jaso Ribeiro mesmo e a vontade enorme, um coração do tamanho do mundo que ele tem. Que Deus abençoe você, toda a sua equipe, seu canal, né? Que ele possa continuar crescendo cada dia mais. E com certeza eu vou estar todas as tardes, todas as manhãs assistindo você, onde eu estiver no Brasil. E você disse aí essa questão de ajudar, é bem mais barato, né? E também não é doloroso, né? Porque se a gente esperar acontecer com a gente, aí se torna doloroso e bastante dispendioso. Bem mais barato, falando também, é verdade. Né? Tá, muito obrigado, prazer receber. Obrigado eu, que Deus abençoe. Registrando aqui a presença, a participação, aliás, do José Salismar, do Gerson Damião,
da professora Vani Luz, todo mundo parabenizando aqui pela entrevista feita com você. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que te agradeço. Um intervalo comercial rapidinho e depois as notícias policiais. A gente volta já já.